Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast da disciplina Sociedade, Cidadania e Diversidade. Hoje nós vamos falar sobre dois temas fundamentais para o nosso presente e para o nosso futuro: sustentabilidade e empreendedorismo social. A cada dia, cresce a necessidade de repensarmos a forma como consumimos, construímos e nos relacionamos uns com os outros e com o meio ambiente e enquanto sociedade também. A sustentabilidade não é apenas uma pauta ambiental, mas um conceito amplo que envolve economia, inovação, inclusão social e várias outras coisas. Da mesma forma, o empreendedorismo social surge como uma ferramenta poderosa para transformar realidades e promover mudanças significativas. Da minha parte, posso dizer que a comunicação tem um papel essencial nesse processo, tanto na disseminação de informações quanto na conscientização da sociedade sobre práticas mais responsáveis. Mas como o direito, a arquitetura e várias outras disciplinas também se conectam a esses temas, nós convidamos aqui duas pessoas muito especiais. Minha professora do curso de Direito, professora Estela, e o coordenador do curso de Arquitetura, o André, que veio aqui trazer, teve nos dando a honra, né, de tratar aqui dessas temáticas, desses pontos de vista que fazem parte da vida de todos nós. E agora eu vou apresentar primeiro a professora Estela. A professora Estela é professora, então, de Direito aqui da FAESA, bacharel em Direito, mestre em Direito, doutora em Oceanografia Ambiental. Depois você vai ter que explicar pra gente essa matemática que você fez aí. Professora, então, da FAESA, consultora jurídica ambiental e internacional, advogada, membro da... Deve ser em inglês essa sigla, mas eu vou ler em português. ISDRS, que é uma Sociedade Internacional de Pesquisa em Desenvolvimento Sustentável, e ela nos ajudará a entender como a legislação ambiental, constitucional e internacional influencia aí as práticas sustentáveis. Também estamos aqui com o professor e coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAESA, mestrando em Arquitetura e Cidade, pós-graduado em Engenharia da Segurança do Trabalho. Atualmente é conselheiro estadual do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo, coordenador da Comissão de Ensino e Formação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo, tem experiência na área de planejamento urbano e regional, com ênfase em planejamento urbano e regional. Também vai trabalhar o conceito de sustentabilidade urbana. Ele vai falar conosco sobre as construções ecológicas e o urbanismo sustentável, mas estou achando que essa temática aqui também está pouco para você falar. Dentro dessa lógica de planejamento, deve existir um mundo envolvendo aí as questões que a gente vai abordar hoje aqui de empreendedorismo e sustentabilidade. Então, para começar, vou passar a palavra para a professora Estela e... pensando assim, né, junto aqui, que a Constituição ela já traz esses mecanismos, obviamente, de proteção do meio ambiente. E mais do que isso, ela já lança essa responsabilidade não apenas sobre determinados setores, mas sobre todos nós, né? Que nós temos o direito, mas também temos esse dever de fazer essa proteção. Então, como que o direito ambiental e aí o direito internacional tem atuado para garantir essa sustentabilidade na prática? Ótimo, obrigada, Mirela. Obrigada, André, é um prazer estar aqui com você também. Um prazer estar com nossos ouvintes e todos os telespectadores, né? Porque esse negócio de podcast é sempre muito interessante, porque pode ouvir e ver. Isso. Mas para falar um pouco sobre o desafio, porque é um desafio, em poucas palavras, trazer direito constitucional, direito ambiental e direito internacional no enfoque da sustentabilidade. Então, vamos entender um pouco o processo, voltar um pouquinho atrás, quando, lá para os anos de 1987, saiu o conceito oficial de desenvolvimento sustentável pela Comissão Brundtland, que foi uma comissão formada das Nações Unidas pós a Conferência de 1972, que foi a primeira conferência internacional sobre meio ambiente humano. Então, o que nós estamos falando? De um conceito relativamente novo. Então, nós estamos falando dos anos 70, em que o homem se dá conta pela primeira vez de que temos um problema ambiental e que quem causa esses problemas ambientais somos nós, né? Então, assim, isso é muito recente, 1972, Sim. Que foi uma declaração oficial de que isso estava acontecendo de fato. 1987, então, vem oficialmente também o conceito internacional mundialmente conhecido de desenvolvimento sustentável, que é aquele tipo de desenvolvimento que atende às necessidades das presentes gerações, sem comprometer as futuras de também atenderem às suas necessidades. Então, não fica restrito para a área do direito. Já começa por aí. Fica restrita para necessidade humana,
para nós existirmos nesse planeta. E eu acho que mais do que não só restrita a uma área, mas também não só restrita a um território. Aí já envolveu o mundo inteiro. Sem fronteiras. Sem fronteiras. É isso, sem fronteiras. E aí, lá em 1987, também, junto com esse conceito, lá no relatório Nosso Futuro Comum, fica estabelecido que para que um desenvolvimento aconteça, para que ele seja sustentável, ele tem um tripé, que é equilibrar questões econômicas, sociais e ambientais. Então, pela primeira vez, nós estávamos inserindo a questão ambiental em posicionamentos sociais e econômicos. Mais adiante, já se falou que esse tripé virou uma estrela de 5 pontos, mas nós não vamos entrar aqui nessa história, não. No Brasil, nós temos a Constituição de 1988. E na Constituição, pela primeira vez na história do direito brasileiro, nós temos um capítulo sobre meio ambiente. E esse capítulo é um artigo. Fala um capítulo inteiro. Mas ele foi a nossa motivação e é a forma que nós trabalhamos no direito ambiental e que o Brasil sofre influências do direito internacional. Já vou falar mais um cadinho sobre isso também. Então, no artigo 225, fala assim: todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, devendo o poder público e a coletividade o dever de defender e preservar para as presentes e futuras gerações. Então, até aí, a gente está falando que o meio ambiente é um problema que não está restrito no território brasileiro, que é um problema que está relacionado a todos, independente de onde você esteja. Então, o Brasil tem essa visão ampla do desenvolvimento sustentável, da proteção do meio ambiente. E não só a pessoa jurídica, que às vezes a gente tem muito essa coisa da responsabilidade das empresas, mas as pessoas físicas também. Pessoas físicas. E aí, a Constituição chamou isso de coletividade. Pessoas físicas e jurídicas. É um artigo só, mas é um artigo caprichado. Muito. São 7 parágrafos. Muito bom esse artigo. Só que, pelo aspecto do desenvolvimento sustentável, imaginem vocês, em 1987 vem um relatório e traz o conceito. E a Constituição é de 88. Então, ninguém sabia ao certo o que ia acontecer com esse tal de desenvolvimento sustentável, ou como alguns falam, na sustentabilidade. Então, a nossa Constituição não coloca a expressão desenvolvimento sustentável em lugar nenhum. Mas o artigo 225 já tem defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, e a gente tem que fazer uma combinação de artigos. A gente tem que pegar o artigo 170 da Constituição, que fala sobre a ordem econômica. Então, a ordem econômica no Brasil é fundada em princípios sociais, conforme o inciso 6 desse artigo 170, tem que zelar pelo meio ambiente. Inclusive, permitindo tratamento diferenciado de acordo com o impacto ambiental de uma atividade ou empreendimento. Sim. Então, olha só, a gente fala muito em igualdade, que a Constituição traz muita igualdade, mas em meio ambiente, se a gente for fazer tudo igual, não dá certo. Sim. Né? Não dá certo. Então, o conceito de desenvolvimento, ele está implícito. Opa, Estela fazendo bagunça? Voltou. É assim, igual em sala de aula. É essa bagunça. Então, tá. Então, a gente tem, como eu falei, o conceito de desenvolvimento sustentável agora há pouco, né? Defender e preservar todas as necessidades que as pessoas têm no presente e no futuro e um equilíbrio econômico, social e ambiental. A nossa Constituição também traz isso. Quando traz no artigo 225, defender e preservar para as presentes e futuras gerações, e no artigo 170, trabalhar, então, com questões econômicas, sociais e ambientais. Então, a gente permite um tratamento diferenciado. Então, pessoa física, o indivíduo ou pessoa jurídica podem ser responsabilizados por danos ao meio ambiente. Então, eu, Estela, resolvi construir uma casa dentro de uma floresta, mas é só a minha casinha. A floresta é minha, o sítio é meu. Aí eu vou lá, abro, né? Um clarão, construo uma estrada rural, né? Sim. Porque Estela pode, gente. É só a minha. A Estela é bagunceira também, vocês vão ouvir isso nesse podcast. Vamos chegar só um pouquinho pra cá. Isso, que aí você pode mexer melhor. Estela usa a mão. Então, professor usa a mão. Usa a mão, é normal. Se tivesse uma caneta, já teria jogado ela longe. Já teria voado. Já teria voado. Então, imaginem. Eu, pessoa física, eu posso ser responsabilizada por essa construção irregular.
E aí eu vou além, né? Se de repente tiver um arquiteto que construiu a minha casa, assinou uma RT, não é isso? Numa área que é indevida, ele pode ser corresponsabilizado junto comigo. Olha, eu já tô falando de problema. Sim, e tem, Não é isso, tem André? outras questões, né? Há pouco tempo eu visitei um sítio, eu vi, nossa, uma piscina natural maravilhosa. Mas ela vem de uma fonte de água, eles canalizaram a fonte É isso aí. para a piscina. E o resto do ecossistema ali, né? Que lute. Que lute sozinho. Eu lembro da questão da igualdade, que um primo meu que é advogado uma vez falou assim, Mirela, tratar os iguais, os diferentes, diferentes. Então, realmente, né? Se você tem uma empresa, se você tem uma obra, ou se você tem uma situação que gera mais impacto, ela não pode ser tratada da mesma forma que outra que gera menos impacto, Isso né? aí. Então, existem esses posicionamentos, inclusive, que a gente ouve no dia a dia, né? Vão construir uma rodovia. Qual é ali para ter a concessão, você tem que fazer, tem um nome, uma expressão. A licença, Você tem que ter, para você precisa de licenciamento ambiental. Licenciamento, mas você tem tipo uma devolutiva para a sociedade em função do impacto, uma Isso. contrapartida. Então, assim, é isso também, né? É tentar manejar para que de forma o desenvolvimento seja sustentável. E é o que você falou na apresentação, no início, né? Da apresentação do podcast. A gente está pensando na vida hoje e no futuro. Sim. Se só a casinha da Estela, no meio de um clarão, numa floresta linda e maravilhosa, só fosse a casinha da Estela, mas não é. É a casinha da Estela, é a casinha do André, a casinha da Mirella, cada um no seu pequeno espaço, Sim. que junto a gente acha que cada um pode individualmente fazer o seu, simplesmente porque quer. Isso é insustentável. Então, é muito interessante que nos últimos anos, isso é uma associação que o direito não trabalha sozinho, né? Uhum. A WWF criou a calculadora de pegada ecológica. O quanto você, pessoa, indivíduo, independente da empresa, que a gente consegue muito bem identificar o impacto ambiental de uma atividade empresarial. Uhum. Mas o indivíduo tem uma certa dificuldade de calcular o seu próprio impacto no planeta. Então, quando a gente está pensando e discutindo sustentabilidade e responsabilidade social, ou sustentabilidade social, a gente tem que pensar também nesses aspectos. E aí, o lance é, quantos planetas terras você, com seu estilo de vida, você utilizaria? Uhum. E à medida em que a gente avança, por exemplo, me formei, o que eu quero? Eu quero um trabalho bom, porque eu quero largar do transporte público. Então, a partir do momento que você larga um transporte público, começa a vir um transporte individual, para onde você precisa ir, você aumenta a sua pegada ecológica. Ah, não, agora eu quero comer carne todo dia. Você aumenta a sua pegada ecológica. Ah, estou precisando trocar todos os eletrodomésticos da minha casa. Você aumenta a sua pegada ecológica. Então, a gente consome, o Brasil, né? O Brasil, em média, nós consumimos quase 2 planetas terras por ano. Então, assim, aí a gente chega no dia da sobrecarga do planeta Terra. Uhum. Isso tem a ver com a sustentabilidade, ou a falta de sustentabilidade. Então, o direito internacional, e aí puxando de novo para a pergunta, hoje é quem tem criado determinadas agendas para que os países possam, então, incrementar políticas públicas, ou possa criar legislações para nos controlar como seres humanos. Porque apesar da gente já estar falando isso há 50 anos, isso não foi internalizado. E aí a gente volta para uma questão histórica. Nosso país, ele foi criado à base do extrativismo. Então, a gente acha, historicamente, que podemos continuar sendo extrativistas. Mas, na época da colonização do Brasil, e praticamente quase 500 anos, porque foi só em 1970 que o mundo se deu conta a respeito desses problemas ambientais e desse impacto ambiental, a gente acreditava que para sempre teríamos recursos hídricos. E a gente não tem recurso hídrico. O recurso hídrico é finito. Para sempre nós teríamos e olha minérios. Que nós temos uma riqueza de recursos hídricos no nosso país, e assim mesmo a gente tem crise. Né? Isso. Então, assim, é muito recente essa percepção. Então, você pegar 500 anos de história, comparar com 50 anos, se não doer no bolso, não dói em lugar nenhum. Então, internacionalmente, nós temos movimentos de construção de agendas internacionais, de tratados também, para tentar chegarmos a um melhor equilíbrio. Então, você vê, os tratados na parte climática. Se a gente não controlar a emissão de gases de efeito estufa, a temperatura do planeta vai subir a tal ponto em que a gente vai criar um desequilíbrio total no mundo. Um ponto interessante sobre isso é a Austrália. Vamos pensar a Austrália representando o nível de desenvolvimento que a Austrália tem no mundo. Não é muito grande. Se você comparar com China, se você comparar com Índia, se você comparar com Estados Unidos. Então, a Austrália polui relativamente menos comparado com esses países. Mas a Austrália, em cima da Austrália, vamos dizer assim,
é que se encontra a menor camada de estratosfera, ou seja, aquele buraco da camada de ozônio que a gente fala, ele está quase que concentrado a sua grande massa sobre a Austrália. Mas ela não foi a causadora desse problema sozinha. Então, o mundo tem esses efeitos. E gera para ela uma série de consequências para a população que habita ali e que pode ter gerado, inclusive, pela gente. Sim, por todos nós, aqui no Brasil. Inclusive. Isso. Então, assim, essa conectividade ambiental ela é muito importante. E, nesse sentido, uma das agendas que eu gosto muito de falar é a Agenda 2030, que trouxe os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, quando a gente está falando de responsabilidade ou de sustentabilidade, responsabilidade social, sustentabilidade, a gente tem que falar da Agenda 2030. São 17 princípios em prol do planeta Terra. E cada um desses princípios, por exemplo, princípio 1, erradicação da pobreza. Sim. Tem vários índices, ou seja, métrica, para que cada país possa buscar atingir cada uma dessas métricas. Então, a gente tem o ODS 6, que é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 6, que fala sobre água. Ora, como é que a gente vai viver no planeta sem água? Sim. O ODS 13, que fala sobre mudanças do clima, como a gente precisa controlar a nossa ação e reação no clima. O ODS 12, sobre consumo e produção responsáveis. Então, nesse caso, se você está pensando, né, em responsabilidade social para uma atividade, empreendedorismo social, sustentável, cada empresa individualmente tem que tentar atingir essas metas, tanto para controlar o consumo. É aquele típico exemplo. Você vai comprar uma pilha. A embalagem de pilha é desse tamanho. Sim. Metade da embalagem de pilha é um plástico. Plástico a gente vende combustível fóssil, que é um recurso que está acabando. E a outra metade é papel, que vem das nossas florestas, sejam elas reflorestadas ou não. Então, tudo nós temos um problema, né? Então, pensar em soluções alternativas para desenvolver essa sustentabilidade consciente, o direito trabalha junto com esse pessoal todinho. Sim. No aspecto constitucional, ambiental, internacional, acompanhando essa prática no dia a dia. A gente está até dentro dessa disciplina de sociedade e cidadania, né, e diversidade. Num primeiro momento, a gente fez um projeto de extensão para recolher as tampinhas de garrafa. É impressionante depois que você começa assim, vou recolher tampinha. Aonde você vai, tem tampinha solta na rua. Vou caminhar na praia, eu volto com 10 tampinhas, que eu vou catando as tampinhas. Isso aí. E aí a gente começa a pensar nessa questão realmente da mentalidade, né? A mentalidade individual de que, até parece que essa tampinha vai fazer diferença. Ela é pobre mesmo, né? É a minha casinha. Então, quer dizer, eu só olho ali para mim, a questão até parece que sou eu que sou o problema. Não, você é o problema, porque você está dentro de um coletivo. Inclusive, com relação a essa questão das casas, né? Teve um aumento de demanda por casas no interior, né? De pós-pandemia. Muita gente falou, gente, preciso de uma casa, preciso respirar, preciso pisar, preciso terra, né? E a gente teve, e realmente, se você olhar hoje, tem uma oferta muito grande de condomínios, né? Sim. Em várias regiões serranas aqui do estado, enfim, em várias regiões que antes eram Mata Atlântica, né? Isso. E aí você não é permitido, então, fazer um recorte de território muito pequeno para ser uma chácara. Então, eles constroem condomínios. E a ideia do condomínio não atinge a lei ambiental, mas, gente, isso é uma fuga, né? Da regra para atender ali uma demanda comercial, mas não é sustentável, né? Mas às vezes esses condomínios não atingem a lei ambiental, porque o município não tem a regulamentação, a legislação devida para controlar. Às vezes não está dentro do perímetro urbano, porque é de responsabilidade de cada município fazer a definição do seu perímetro urbano, o que é urbano, o que é rural, para poder ir essa questão do abastecimento de água, do esgoto e tudo mais, né? Das questões. Então, o que a gente observa hoje nesse processo que você está colocando é que, de fato, o mercado imobiliário, né, essa necessidade ele está utilizando das brechas existem na legislação para a construção desses espaços, porque hoje a gente tem lei e tudo, né? Quando a gente está falando da região serrana, dependendo da inclinação, né, se passou de 30% de inclinação, né, o terreno, ele não pode ser edificado. Então, já se edifica. Então, eles também têm buscado isso, né, nesse sentido do parcelamento do solo, porque a lei de parcelamento do solo, ela diz, por exemplo, que quando eu vou fazer um novo loteamento, eu preciso ter uma área pública, 10% dessa gleba ela tem que ser pública para mim poder ter uma escola, um posto policial, pracinha, o que seja de atendimento público. Muitas vezes esses condomínios vêm, fecham tudo e criam uma
infraestrutura específica só para aquela população. E não deixa o acesso a todos, né? E, André, o que é interessante é que vários municípios no Espírito Santo nem código de obras possuem. Gente, a falta de um código de obras no município é o que a gente vê. Ocorre uma chuva grave? Ocorre. Onde está construído? Ah, está construído ali na boca do rio, ou está construído numa área de inclinação maior, e aí tem deslizamento de terra. E aí o município não tem código de obras. Não tem. Então, o fato de um município não ter um código de obras, para quem precisa construir, você não tem parâmetro. Aí você usa, então eu vou usar o que eu estou acostumado aqui, o que eu estudei na arquitetura, ou o que eu estudei na engenharia civil, ou o que o meu pedreiro falou. É verdade. O interesse do meu cliente. E aí a gente volta para o tripé, né? Economia, social e ambiental, né? São aqueles pontos que têm que ser equilibrados. Tem que ser. Então, não dá para puxar, por exemplo, não tem um código de obra, mas tem consciência ambiental das pessoas envolvidas naquele processo, que aí... Outros assuntos, né? Senão a gente vai para outros assuntos, mas se existisse bom senso, não precisava de existir direito, né? Então tem isso. Só para a gente voltar para você, só para encerrar aqui com a Estela, porque é isso mesmo. E eu acho muito legal que esse debate esteja assim, para a gente entender realmente que ultrapassa limites de áreas de atuação, de conhecimento, está na vida de todo mundo, né? Então, todo mundo que tem uma casa, que está morando em algum lugar, tem que compreender, por exemplo, se foi feito com base em um código, mas não tem no município. Então, eu posso estar aqui também adquirindo um bem que está em risco, né? Porque não se tem certeza. Mas só para fechar aqui com a Estela, como que o empreendedorismo social, que é um outro olhar sobre a própria da economia, né? Que vem da economia, pode atuar como um aliado na construção desse mundo mais sustentável? Você acha que pode influenciar? Nossa, total. Então, assim, na área de administração, na área econômica, tem se falado muito no ESG, que é a sigla em inglês, que quer dizer para environmental, que é meio ambiente, S, que é social, social, e G, governance, que é a governança. Então, você tem o empreendedorismo como um todo, já tem que ter a sua responsabilidade de atuação, seguindo a questão ambiental, social e como ele gera toda a sua atividade como um todo, né? Desde um pequeno empreendedor, um microempreendedor, até uma grande empresa. Então, trabalhar com a ESG de uma empresa é você olhar para essa questão sustentável, é você olhar para elementos de sustentabilidade. E em 2008, salvo engano, foi criados os princípios de direitos humanos para as empresas. Então, até as empresas precisam atuar olhando para a sua atividade como um elemento de direitos humanos. Então, quando a gente fala em empreendedorismo social, nós estamos pensando em todos os mecanismos que têm que ser utilizados para que esse empreendedorismo ele possa se perpetuar ao longo dos anos e possa ser frutífero e possa gerar bens, pensando em tudo isso que a gente já falou, no equilíbrio ambiental, no equilíbrio social, no equilíbrio econômico. E uma das formas assim que eu acho fundamental, nós precisamos ter uma alternativa para medir a riqueza de um país. O PIB, o Produto Interno Bruto, não dá para ser, ele é insustentável como índice. Por quê? Porque a gente espera que o PIB, ele cresça em uma linha, né, crescente sempre. Se o PIB de um país estiver crescendo em linha reta, se a gente tiver uma tabela, né? Se o PIB estiver crescendo em linha reta ou cair, quer dizer que o país está indo mal. Então, teoricamente, a gente quer que o PIB esteja sempre numa linha de progressão. Tempo e dinheiro, né? E ele vai crescendo com o tempo e com o dinheiro. Mas vamos pensar, um país, ele não tem fundo, a existência de um território não tem objetivo de lucro. Mas a gente continua medindo a riqueza de um país pelo PIB. Isso é insustentável. Porque o consumo que a gente exerce hoje não se sustenta ao longo dos anos. Então, se a gente está falando que aconteceu uma seca na região sul do Brasil, vai afetar o arroz. Então, a gente vai ter que alternar. A gente não vai poder comer arroz todo dia. Então, hoje, a gente vai trocar o arroz pela batata. Então, assim, até o nosso hábito diário de consumidor tem que alterar. Então, a sustentabilidade, o empreendedorismo social, ele é capaz de trazer grandes ideias de formas sustentáveis para uma nova mesa de discussão e de atuação.
trazendo essa possibilidade de moldura, inclusive, na forma que a gente consome, na nossa forma de ser, de uma forma mais consciente, mais sustentável mesmo. E pensando no todo, né? Eu acho que sempre me remete a essa coisa de pensar no todo. Então, não é uma camada pensando só nela, porque quando ela pensa só nela, ela está prejudicando a vida dos outros, né? Pequenas ações que nós temos de não sustentabilidade também atinge a vida de uma forma ampla, se a gente olhar no todo, né? Assim, Mirella, a gente não pode tirar a responsabilidade das grandes atividades. Não é isso que a gente está falando aqui. Sim. Todos têm o seu grau de responsabilidade, mas muitas vezes a empresa, as grandes empresas, elas dão como resposta que nós agimos dessa forma para uma demanda, em razão de uma demanda de consumo. Então, por isso que é um ciclo. A gente tem que pensar em como a gente consome e a gente tem que dar essa resposta para a empresa para falar, então tá bom, agora você precisa mudar a sua forma. E isso você vai buscando esse empreendedorismo social na prática, no dia a dia. Sim, muito legal. Obrigada. Razão. E agora vamos para a parte de arquitetura e urbanismo sustentável. E aí, como que essa sustentabilidade tem sido incorporada nos projetos arquitetônicos? Ou se em algum momento não esteve, né? Porque eu acho que acaba que deveria, desde o princípio, fazer parte. Quais são os principais desafios nessas construções mais sustentáveis? Antes eu queria voltar só um pouquinho, né? Claro. Eu acho que na introdução da professora, ela falou sobre o ODS, então é importante dizer que o ODS 11, ele fala sobre cidades e comunidades sustentáveis. Então, por isso da importância, né? Porque de tratar a cidade e o edifício. A cidade, ela é composta por quê? Pelas pessoas e pelos espaços construídos, né? E essa circulação das pessoas e tudo que envolve essa infraestrutura urbana. Então, a gente tem que pensar essa sustentabilidade dentro da arquitetura e urbanismo o todo, porque a arquitetura ela não é só o edifício, o urbanismo não é só a rua, não é só a calçada, é o envolvimento das pessoas também, né? O dia a dia de cada um. E quando eu falo um pouco da arquitetura e tanto do urbanismo, eu gosto muito de voltar muito atrás, que é os povos originários. A gente, durante muitos anos, esse solo ele foi ocupado pelos povos originários, eles lidavam tão bem com o ambiental, né, com a natureza, né, construíam com o que a natureza dava, se alimentavam com o que a natureza dava, faziam suas movimentações de solo com base no clima e no processo natural mesmo. Então, eu acho que quando a gente vai buscar essa questão da referência de como a sustentabilidade pode ser aplicada na arquitetura sustentável, por exemplo, eu acho que é isso, é voltar e refletir quais eram os processos construtivos que eram utilizados. Então, utilizar materiais que eles tenham menos processos industriais. E quando eu falo de materiais, e a professora falou muito bem, né, de todo o processo, então eu tenho que entender sobre o ciclo de vida desse material, né, como funciona, né? Então, quanto tempo que durou para sair esse material que é importado lá de não sei aonde, que é coletado o agregado lá, e aí tem um transporte que gera poluição até chegar na venda, depois da venda tem para ir até o local onde vai ser a obra. Então, a escolha dos materiais, eu acho que é muito importante a gente ter um entendimento sobre isso, né? Mas, principalmente, a implementação do edifício. Quando eu falo em sustentabilidade urbana, quando eu falo em sustentabilidade nas edificações, a gente tem que pensar desde o princípio do projeto. Não é a minha casinha lá no meio da mata, que ela está em volta da natureza, que ela vai gerar essa sustentabilidade para o meu edifício que tem esse contato com a natureza. Ele tem que ser pensado através da implementação do edifício. Então, qual que é o melhor local para as aberturas para ventilação e iluminação natural? Porque se eu tenho uma boa iluminação natural e uma boa ventilação natural, eu vou economizar energia, né? Então, quais são os materiais que eu utilizei naquele processo? Mas no sentido não só do ciclo de vida, mas no sentido de isolamento termoacústico, né? Então, se eu utilizei um material que tem uma espessura maior, que vai fazer com que minha casa aqueça menos. Se eu tenho um sistema de utilização de reaproveitamento de água, de energia solar. Então, todos esses processos, dentro do processo construtivo, principalmente contemplando a implementação, e a escolha devida desses materiais. Então, a gente tem um contexto de que a gente fala da arquitetura contemporânea. Quando você pensa no edifício contemporâneo, o que você pensa?
Vidro. Vidro. E o vidro, ele não é a nossa realidade tropical aqui no Brasil, né? Então, cada vez que eu crio um espaço, uma caixa toda de vidro, eu estou criando uma estufa. E cada vez mais eu vou precisar ter ar refrigerado e energia. E aí a gente volta em todo esse processo. Então, a gente tem que pensar, de fato, qual que é o modelo de construção ideal para a nossa realidade, utilizando os materiais e as técnicas que são condizentes à nossa realidade, né? Vocês já ouviram falar em cobogó, que é aquele elemento vazado que se usa na arquitetura? Ele é um elemento criado no Brasil. Ele é antigo, né? Casa de Vote. Ele é tipicamente brasileiro. Então, ele foi criado no Nordeste para atender essa necessidade de ventilação e iluminação natural. Ele foi propagado durante muito tempo na arquitetura modernista, principalmente, enfim, que trabalhava um pouco das janelas e fitas e tinha um cuidado com isso. E agora ele volta, então você tem vidro, ele muito utilizado como fechamentos e tudo mais para gerar essa dinâmica. Então, a gente conhecer, de fato, as nossas características bioclimáticas para a gente adaptar a nossa casa quanto a isso. E quando a gente fala em arquitetura sustentável também, a gente pensa muito, né, no sentido da natureza, né, da vegetação, né? Então, a gente inserir cada vez mais elementos verdes dentro do nosso processo da arquitetura, ele vai gerar benefícios tanto climáticos, como redução de temperatura nos ambientes que ele está, mas também mentais, psicológicos, que esse contato com a natureza faz muito bem, tá? Então, a sustentabilidade, ela vai envolver desde esse processo do material, enfim, e tudo, né? Mas também essa questão de como é confortável está o ser humano, que é quem vai habitar, né, essa residência. E aí, quando a gente traz para o campo da legislação, né, professora, é muito importante a gente dizer que o poder público, né, que é que determina as legislações de ocupação de cada cidade. Como que se constrói? Com o código de obras, com o plano diretor, que vai dizer qual altura pode ter edificação, quanto pode ocupar esse lote e tudo mais. Então, a importância de se ter essas legislações bem determinadas e direcionadas para que atendam a essas necessidades também da sustentabilidade. A gente tem municípios no Rio Grande do Sul, principalmente, sempre quando a gente fala de sustentabilidade, né, o Rio Grande do Sul é sempre um exemplo, né? Que, por exemplo, os edifícios, as casas, os edifícios que forem aprovados em algumas zonas da cidade, alguma coisa nesse sentido, ou se é um edifício comercial ou outro, dependendo da tipologia, ele tem que implementar o reuso de água. É legislação, é obrigatório. Dói no bolso, André. Dói no bolso. Aí a gente vira sustentável da noite pro dia. É obrigatório. Então, isso são pequenas coisas que o planejamento das cidades, que as legislações podem adequar para que se obrigue nesse processo. Então, por exemplo, a gente falando da arquitetura e do urbanismo, né? A arquitetura ela está inserida no urbano. Então, quando a gente fala da casa, a gente não precisa falar só da casa ali onde a gente mora, mas a casa ela contempla também a calçada. Então, essa calçada, a obrigatoriedade de toda vez que for criar uma calçada tem que ter uma árvore. Então, que você vai mudar ali a questão climática, o conforto do circular, do pedestre e tudo mais. Então, são questões de legislações que podem influenciar, impactar nesse processo da arquitetura sustentável. Então, pouco se fala sobre isso e pouco se acompanha. A ODS, ela forçou, né, a Agenda 2030, ela forçou, de alguma forma, alguns municípios a buscar indicadores de sustentabilidade urbana que fazem essa avaliação de como está o processo de sustentabilidade dos municípios. Dentro da arquitetura e dentro do urbanismo sustentável, da arquitetura sustentável, a gente tem criticado muito os rótulos, né, porque virou muito marketing. Então, em primeiro lugar nisso, selo aquilo, selo outro, de sustentabilidade e tudo mais, que isso muitas vezes não causa um impacto devido que deveria acontecer, né? Então, quando eu falo de analisar a sustentabilidade urbana, eu tenho que ver qual que é esse indicador, entender qual que é a meta que tem que ter, como a gente atingiu e saber como implementar aquilo dentro do planejamento, como implementar aquilo dentro da edificação. Da edificação, não adianta eu ter um edifício, por exemplo, vou dar um exemplo. Não, o primeiro edifício para os edifícios existem certificações de sustentabilidade. Então, existe o LEED, o BREEAM, existe o selo Casa Azul, do Aqua, existem diversos selos para edificações em questão de sustentabilidade. E aí eles sempre vão colocar essas questões de
consumo de energia, iluminação fotovoltaica, aproveitamento de água, introdução de vegetação, ciclo de vida do material, impacto no entorno. E aí essa edificação, ela foi executada, ela ganhou o selo, e a ocupação, e o pós-ocupação dela? Quem entrou ali dentro foi educado para utilizar de maneira correta essa sustentabilidade, de entender como isso funciona, de fazer o uso devido, de dar a manutenção correta nos edifícios. Hoje, quando a gente fala em construir uma edificação, ela tem que durar no mínimo 50 anos. Então, qualquer edifício que a gente construi, a gente tem que durar no mínimo 50 anos. E a construção civil, ela é um dos maiores poluidores e geradores de resíduos no nosso país, né? Então, ela está ali entre os tops. Então, a gente precisa repensar esse processo de construção quando eu falo da arquitetura, né? Eu fiquei até pensando nisso enquanto você estava falando, a questão da legislação. As construções hoje são tão rápidas. É claro que tem um planejamento anterior, mas a gente olha tantos edifícios sendo erguidos atualmente com tanta pouca preocupação nessa questão ambiental, por exemplo, de ter uma energia solar, de pensar outras questões, né, igual você falou das próprias estruturas, muito vidro. Parece que a velocidade econômica, de novo o tripé, né? Vou bater nesse tripé, não atinge ainda a questão ambiental, não considera a questão ambiental e nem a questão social, porque também um edifício no meio de uma cidade não pode ser um corpo estranho, né? Sim. Ele pode gerar tanto impacto e se apresentar dessa forma, né? Como... Aí quando a gente fala dessa questão do rápido, eu discordo de você. Uhum. O Brasil, ele, na nossa visão, a construção civil, ela ainda é um pouco arcaica. Uhum. A gente constrói para demolir e depois para morar. Um exemplo. Você na sua casa, quando você vai construir, levanta uma parede de bloco cerâmico, você precisa passar a instalação elétrica ou sanitária, né? Ou de água. Você vai quebrar, gerar aquele resíduo, colocar a instalação e depois fechar. É muito Remendos. insustentável. É muito insustentável. Você está produzindo resíduo atrás de resíduo, material que poderia ter sido aproveitado. Nossa, eu fico doida com isso. Então, a gente ainda tem muito isso. A gente vê fora, né, alguns países, isso também vai tudo em questão de climática, questão de questões ambientais que o país passa, por exemplo, tornados, muitas chuvas e tudo mais. Mas hoje no Brasil, a gente tem um grande problema que a gente demora muito, pouco tempo de projeto para desenvolver o projeto das edificações e muito tempo para obra, para executar a obra. Nos países desenvolvidos, esse processo é o contrário. É muito tempo de projeto e pouco tempo para executar a obra. Então, as obras elas são executadas de uma maneira mais rápida, ágil, com menos impacto, com os materiais geralmente já pré-moldados, que geram menor impacto ambiental, enfim, menor resíduo, e tem uma construção um pouco mais rápida. Né? Então, aqui no Brasil, a gente ainda tem um certo preconceito, muitas vezes, com algumas tecnologias construtivas, como, por exemplo, o drywall, que é a parede de gesso, que todo mundo olha, lembra dos seriados e filmes americanos, que a pessoa dá um soco e atravessa. Mas não é assim, né? Ela tem uma certa ela tem a resistência, ela tem a qualidade acústica se ela for executada de forma correta. Você consegue reaproveitar em outros lugares, se você precisar as placas, retirar, levar para outro lugar, aproveitar a primeira parede. Resíduo. Menos resíduo, então, mas ainda há um preconceito de alguma forma da população que não conhece muito bem essa tecnologia, entende que não é o ideal e não sei o quê, e aí as construtoras acabam porque às vezes quando vai ter um edifício que as divisões internas são em drywall, às vezes a aceitação do mercado é um pouco menor. Então, isso vai sendo trabalhado, isso pouco a pouco nesse sentido. Se eu puder interferir um cadinho, voltando à questão da legislação, a gente não tem incentivo nessas legislações para a construção para se ter construções sustentáveis. Então, aí você volta ao tripé que a gente está falando aqui agora, no final das contas, a decisão vai ser sempre econômica. Sim. Vai esquecer do social, vai esquecer do ambiental. Mas olha só, o que eu gosto de voltar, nós estamos há 50 anos discutindo a mesma coisa. A gente não está aprendendo? Como é que muda? Como é que vira a chave, né? Quando ele falou dos povos originários, eu estive em Machu Picchu no final do ano passado, e uma coisa que me chamou muita atenção, e que eu penso assim,
a relação que o ser humano, desses povos originários, tinha com o meio ambiente, que inclui não só a natureza, mas inclui onde eu vou morar. Era uma relação tão sagrada, o solo onde ele pisava era sagrado, a água era sagrada, o animal é sagrado. Então, além da questão da religiosidade, que a gente não está falando disso, né, de se adaptar a alguma religião, mas é a relação que eu estabeleço com o planeta Terra, com o lugar onde eu vivo. Se eu considero tudo sagrado, tudo é mais importante, eu não sou o ser mais importante. E eu percebo que eles se viam assim, nesse sentido, né? Eu não sou mais importante do que o animal tem que continuar vivendo se eu viver aqui, né? Então, o impacto, me parece que tinha uma preocupação com esse impacto, com esse cuidado do impacto, sabe? Mas não só isso, é um entendimento de que se a gente está vivendo um período de seca, alguns vegetais vão crescer, algumas frutas vão crescer. Se a gente está vivendo um período de chuva, ou de frio, ou de verão, então a gente não pode querer o ano inteiro comer morango. Exatamente. Exatamente. Gente, o ano inteiro comer morango? Tem alguma coisa errada. Tem. Ou o ano inteiro comer mexerica. O ano inteiro. Coisas básicas, entendeu? Sim. Do dia a dia. Hoje a gente come maçã o ano inteiro. Sim. A gente come batata o ano inteiro, inhame o ano inteiro, mandioca o ano inteiro. Não era para ser assim. Não era para ser Sim. assim. Alguma Então, coisa essa está sendo relação. modificada para que isso Aí aconteça. veio a ideia do consumo, aí volta a ideia do PIB, do crescimento. Então, a gente ultrapassou os limites de sustentabilidade mesmo. Sim. Eu acho que vocês falaram de vários pontos aqui, o André trouxe umas questões, mas se eu fosse comprar uma casa hoje, o que eu tenho que observar? Se você for comprar uma casa hoje, vai comprar uma casa já executada, pronta. Sim. Iluminação natural, ventilação cruzada, possibilidade de adaptação e adequação dos espaços à sua realidade, porque o ser humano, ele é movimento a todo tempo. Então, uma casa que você tem hoje, daqui a um tempo, o seu perfil de vida, a sua necessidade, ela vai mudar, né? A localização desse espaço. Então, quando a gente está falando de planejamento urbano, de projeto urbano, a gente tem um conceito hoje de sustentabilidade urbana, de urbanismo contemporâneo, que a gente tem que ter em um raio de, acho que, se eu não me engano, 5 quilômetros, a gente tem que conseguir fazer todas as atividades necessárias para a vida. A gente tem que ter lazer, tem que ter escola próxima, tem que ter supermercado para comércio, tem que ter tudo nesse sentido, trabalho. E a gente vai impactar menos. E a gente vai impactar menos com a circulação nesse sentido. Então, pensar na localização, de como está essa localização em relação aos seus deslocamentos do seu dia a dia, do seu trabalho e tudo mais, porque o seu deslocamento impacta, né? E eu acho que é principalmente pensar nesse sentido. E aí, na hora de você mobiliar isso, aí vem uma outra questão, né? Pensar no tipo de móvel que você vai utilizar, pensar em qual que é a qualidade dessa madeira, desse móvel que está vindo, se é uma marcenaria que vai ser resistente ou se é aquele móvel de MDP que você com 2 anos você vai ter que jogar fora e gerar resíduo. Então você tem que pensar na hora de pintar as melhores cores para que você não enjoe daquilo, tem que pintar rapidamente, então cores que te dêem uma tranquilidade, né? Cores que potencializam a iluminação natural do seu espaço. Então, você tem que pensar nesses pontos aí dentro do processo de morar também depois nesse sentido. A gente fala muito que a relação da casa, né, pós-pandemia mudou muito das pessoas, né? Então, a gente viveu um boom, assim, então, vamos dizer, né, durante a pandemia, muitos setores pararam, né? Muitos setores pararam, muitos comércios pararam. Só que o número de pessoas procurando arquitetos para poder reformar e adaptar as suas casas foi muito grande, porque a gente começou a entender a necessidade de ter um lar confortável, que atenda às nossas necessidades e que também tenha essa possibilidade de diferentes atividades que possam dar essa flexibilidade para você no seu dia a dia, né? Porque a gente tem uma relação com a casa hoje, né, que a gente sai para trabalhar às 7 da manhã, às vezes não vai nem almoçar, volta só 10 horas da noite, vai tomar banho, come e vai dormir. E aí a gente não vive a casa hoje, né? E a pandemia gerou essa questão de você viver a casa, né? Então, esses momentos que têm alguns impactos mundiais também, eles geram reflexões na arquitetura e impactam de uma maneira direta. Sim. Então, muito que a gente falava, né, antigamente de
muito se tinha antes, né? Um hallzinho antes da entrada da casa, para você deixar o casaco, o calçado e tudo mais. As edificações tinham perdido isso com o tempo. E agora elas começam a voltar já pensando nessas necessidades. Né? Então, eu acho que é um pouco disso. E que é uma situação sustentável também, né? Porque se eu deixo as coisas que eu venho, né? Um calçado que eu deixo do lado de fora, eu me adoeço menos, porque realmente estou levando sujeira para dentro de casa, né? Então, existem tantas coisas para a gente pensar mesmo que a gente está falando aqui com uma especialista em direito, especialista em arquitetura, mas que atinge várias áreas da vida e vários outros... Uma especialista em comunicação. Ficar horas aqui. Uau! Mas eu acho que tem várias informações que são muito importantes e que devem circular, né? Essa escolha, por exemplo, de onde eu vou viver, ela tem um impacto social enorme, né? A gente, só colocando um ponto, né, que a gente falou um pouco de planejamento urbano, de fato, né, aí quando a gente vem para a legislação também, né, os municípios, eles têm os seus códigos de obras e os seus PDMs, mas eles são, superior a eles, existe o que a gente chama do Estatuto da Cidade, que foi criado, acho que, se não me engano, em 2008. 2001. 2001. Oh, Lei 10.257 de 2001. Tá vendo? Eu amo o pessoal do direito. Eu não decoro, não. Eu sou do direito, não decoro. Mas eu acho lindo a pessoa que... Mas é porque eu trabalho nessa área, então eu sei. Se você virar com outra área, eu vou passar vergonha. Então, não. Então, o Estatuto da Cidade, né, que ele vem e traz essas diretrizes maiores, assim, né, para dar embasamento para que os municípios possam desenvolver os seus planos diretores, né, e as ferramentas ali para a ocupação do solo e viabilização da ocupação do solo, né? Porque hoje a gente não fala mais em expansão das cidades. A gente entende que as cidades elas têm que ser adensadas para que possam utilizar o máximo da infraestrutura urbana que já existe, desde que atenda a necessidade dessa infraestrutura urbana, né? Vamos dar um exemplo, Jardim Camburi. Jardim Camburi ele foi altamente adensado, mas as caixas de via que existem lá, elas não são adequadas ao adensamento que aconteceu no bairro. Então, isso que gera aquela questão da mobilidade que existe dentro do bairro. Né? Então, o PDM, ele vem, o Estatuto da Cidade, ele vem para isso, ele vem para dizer e colocar a importância da função social, né, da propriedade, né, para dizer a importância ali, né, da gente ocupar os espaços vazios nos municípios, né, a gente fala aqui, quando a gente traz para o conceito de Vitória, né, Vitória hoje ele não tem áreas novas para construir, né, porque já é um município totalmente urbano, né, então a gente não tem nem plano diretor municipal, é plano diretor urbano, porque já é uma cidade totalmente urbanizada, não possui área rural, e a gente tem as áreas que existem para construir, elas teriam que ser demolidas para serem levantadas e adensadas. E a gente já tem um processo desse dentro da cidade, né? Aconteceu na Praia do Canto, agora está se expandindo agora aqui para Bento Ferreira. Não só de casas, né? Mas de prédios também né? Menores. Mas a gente tem um centro lá que está desocupado, que foi uma questão econômica, que todos os órgãos públicos saem do centro em um momento, vêm para a Enseada para poder potencializar a ocupação da Enseada do Suá, e o centro voltam, vai entrando em decadência de alguma forma, e hoje existe essa questão, né? Mas são imóveis maravilhosos, com pé direitos altos, que você não encontra, com janelas amplas, com boa iluminação natural, que hoje não é a realidade do modelo que se constrói hoje nos novos edifícios. Então, a gente tem que pensar nesse sentido, né, desse adensamento das cidades urbanas dentro das legislações, pensar na relação principalmente da mobilidade, né, dos diferentes modais, então, potencializar a ciclovia, potencializar o uso do transporte público adequado com a quantidade de ônibus, enfim, para poder potencializar esse transporte, com carros agora, né, que gerem menos impacto, como os carros elétricos já chegaram nesse sentido para o transporte público. A gente tem que pensar na questão da preservação das áreas ambientais que existem dentro das cidades e da potencialização de novas áreas, como valorizar a arborização urbana no sentido de arborização nas calçadas, nos canteiros, para gerar melhor esse conforto, essa possibilidade dessa circulação das pessoas dentro dos municípios, dentro da cidade, enfim, no seu dia a dia, né? Então, a gente tem que refletir sobre esses pontos dentro da cidade. E a gente, quando a gente vai edificar, construir uma casa, a gente tem que refletir também sobre o quanto aquela casa vai impactar no urbano como um todo. Né? Então, a gente precisa refletir sobre esses pontos, a importância
de diminuir o déficit habitacional, né? Então, que a gente consiga tirar essas pessoas que estão nas áreas de risco e chegar até elas. Hoje, a arquitetura, ela tem trabalhado, né, esse conceito da sustentabilidade dentro da arquitetura e do urbanismo, ela vem muito forte, principalmente com as questões das tragédias que aconteceram nos últimos anos, das enchentes, né, e também desse calor extremo que a gente está vivendo, né? A Bienal de Arquitetura desse ano internacional, que acontece em São Paulo, ela tem como tema extremos, que é como a arquitetura e o urbanismo podem melhorar essa questão das questões climáticas nas cidades, enfim, né, no mundo. Então, é para a gente refletir mesmo, né, que o calor, o andar, a mobilidade, ela vai impactar no dia a dia das pessoas, ela vai impactar no social, no econômico, no ambiental, de alguma forma. Se eu trago para a sala de aula, né, essa sala de aula, em Vitória, saiu um estudo recente, né, que é as salas de aula do município de Vitória, os ambientes de sala de aula das escolas públicas, elas são 5%, o calor, 5 graus a mais do que outras salas normalmente têm em função do modelo de implementação. Isso impacta na aprendizagem. Então, a arquitetura impacta tudo. Em tudo. Sim. Na nossa existência. Em tudo. Nossa, é muito legal também ter essa visão ampla. E sabe o que é um ponto interessante? Os nossos alunos, né, eles vêm dos mais variados municípios do Espírito Santo inteiro. Uns acabam vindo para Vitória, moram aqui, outros fazem, né, do dia a dia 1h30, 2 horas de transporte e de volta. A obrigatoriedade de plano diretor municipal ou plano diretor urbano é para municípios com mais de 20 mil habitantes. O que não é uma realidade da maioria dos municípios do Espírito Santo. Sim, é verdade, e que não pequenos. é uma realidade dos municípios do Brasil. Então, assim, a obrigatoriedade legal de ter um plano diretor, porque às vezes alguém pode falar assim, deixa eu olhar se minha cidade tem um plano diretor. Primeiro, vê a população, veja a população. Se a população for menos do que 20 mil, não é obrigatório. Então, se não é obrigatório, a gente pode ter certeza, o Não poder tem. público Não não vai vai ter. fazer, não vai Não vai fazer. fazer. Não vai mexer com isso. Não vai. E, Mas, apesar de ser, aí a continua gente sendo também tem que importante. colocar, né, que aí a gente tem um laboratório de estudos que a gente está desenvolvendo, né, lá no mestrado, eles desenvolvem inclusive com o município de Piúma, que é uma estratégia que a gente está analisando, adotando uma metodologia para desenvolvimento de planos diretores para pequenos municípios. Olha, Ah, seria isso é muito perfeito. Para legal. potencializar que os pequenos municípios consigam adequar até o que está lá dentro do Estatuto da Cidade, o que se considera um plano diretor maior, para pequenos municípios, para isso. atender todas essas questões do urbanismo sustentável. Sim. Então, é muito importante, né? Eu venho do município pequeno, né? Então, na época que eu formei, a gente fica nisso, né? Nossa, eu quero muito voltar para minha cidade, fazer algo para minha cidade no meu TCC, porque a minha cidade é uma cidade que sofre com enchentes, que sofre não sei o quê. Mas você chega nesses pequenos municípios, né? E aí, quem é o secretário de obras? É o primo do prefeito? É o primo do prefeito que não tem Ou formação afilhado. nenhuma. Quem é o secretário de desenvolvimento urbano? O menino, cara, não tem nem ensino médio. Então, fica complicado a gente dialogar, né? Eu voltei querendo fazer alguma coisa, disseram que existia um código de obras, mas perderam na enchente. Oi? Perderam na enchente. Então, é isso, né? E essa fiscalização e essa necessidade, né, trazendo para a minha profissão específica, ela amplia a atuação profissional também, né? Então, se eu tenho uma fiscalização, economicamente, ela amplia a oportunidade de emprego, a atuação dos profissionais, né? Então, hoje, a gente no Estado do Espírito Santo, quase 5 mil arquitetos registrados no Conselho. Então, regiões que não existiam nenhum arquiteto Já até tem. 6 anos atrás, 7 anos atrás, já tem arquitetos nessa região. Legal. Né? E que a gente que consegue ter esse pensamento mais amplo, né? Do visão do urbano e do edifício, para poder, assim, melhorar esse desenvolvimento mesmo da cidade de forma sustentável. E pressionando o legislativo local para poder E que fomente melhorar essas leis, novas né? práticas. Bem, é isso, gente. Tem que encerrar por aqui. Nós somos oficialmente o maior podcast gravado até agora na disciplina. Mas foi muito interessante o bate-papo. Agradeço muito vocês. Bem, o nosso bate-papo de hoje mostrou que a sustentabilidade e o empreendedorismo social são mais do que tendências, são necessidades urgentes para um futuro melhor, para um presente para um futuro melhor. A comunicação, o direito, a arquitetura têm papéis fundamentais nessa transformação. Eu quero agradecer imensamente a presença dos nossos convidados, professor Estela e professor André, aqui com a gente, e por compartilharem tanto conhecimento conosco. E você,
nosso aluno que está aí em casa assistindo esse videocast, muito obrigada por estar aqui. E se gostou desse episódio, compartilha com a prefeitura, com seus amigos, né? E nos siga nas redes sociais para continuar acompanhando. Leiam sobre as legislações. Isso aí, incentive. Eu acho que tem essas questões da ODS, né? Que são importantes da gente ter ali na ponta da língua mesmo, na palma da mão. Olha só, tem que cuidar desses pontos. Nem na hora de acabar o podcast a gente consegue acabar. Pois é, vamos acabando. Então, até a próxima vez. Obrigada. Tchau, obrigada, Tchau. Mirela.